Gente, o ego não é o inimigo. Sei que agora tá muito na moda, né? Falar o ego. Ah, isso é o ego, é o ego. Olha, estão batendo demais no coitado, mas eu vou, como sempre, andar um pouco na contramão. Eu já estou há tantos anos caminhando contra que eu acho que eu já me acostumei. Quando eu escuto uma coisa assim, eu já penso, pô, qual é o contraditório disso aqui? Procede ou não procede? Bem, o ego não é o seu inimigo número um. Não. O ego ele foi criado para ser seu parceiro. Mas muitas das coisas são escondidas do ser humano. Por isso que eu digo que o ser humano tem, eu chamo vocês de crianças, primeiro, porque na minha idade o que está aí do lado geralmente está abaixo, está mais novinho. Então eu chamo de criança. Mas o ego é uma criança. Porque ele tem, eu já falei em outros vídeos, ele tem a idade que você tem. No meu caso, ele tem 72 anos. Mas o meu ego é um pouco diferente do ego que tanto falam por aí. Não que o meu seja melhor, não é isso. Tá cheio aí. Tá cheio. Eu passei muitos anos da minha vida só dando ouvidos ao ego. Porque eu fui criada dentro de religiões, dentro de educação formal, dentro da educação dos pais e trago heranças genéticas onde isso nem era mencionado, entendeu? Que veio, ó, na herança aqui, para tratar também. Quando se fala, vamos tratar dos antepassados, é isso aí, tá bom? Não, o ego, ele é legal. Porque já imaginou se eu estivesse aqui vivendo nesse mundo e não tivesse aprendido nada? Eu, quando estava estudando filosofia, eu esqueci agora o nome desse professor. Ele mostrou, não que ele tenha convivido comigo, ele escreveu um livro que eu nunca li, mas foi mencionado na aula de filosofia. Ele mostrou a educação de seres humanos, foi feito com alguns humanos, que nunca tiveram contato com outros humanos. É diferente do animalzinho. Um gatinho, você pega ele pequenininho, vamos supor, né, um petzinho, você pega ele pequenininho, leva para casa, que já não está amamentando, mas ele vai adquirir, com o transcorrer da vida, ele vai miar, ele vai... Mas o ser humano, ele parece ser uma colcha de retalho das coisas que ele vê sem ser humano. Se passar um cachorro lá latindo, daqui a pouco ele pode estar latindo, pode estar de quatro. Isso é o ego. Ele sabe que ele tem que se arregimentar de conhecimento. E se é aquilo que é apresentado a ele, é assim que ele vai reter esse conhecimento e usar. Se você só vai agir dentro dessa forma de ver e de viver, ou seja, eu sou apenas esse ser social dentro de uma sociedade, eu ocupo um local e não ser também, que na verdade é isso que tem que ser, também sou isso, ele vai agir por muitos anos na certeza que está certo. E ele está certo. Porque se você for procurar, ele vai te mostrar exatamente. Não, baseado nisso. E você vê muitas lives aí, a pessoa falar. Não, o livro tal, na página tal, menciona isso. Isso é ego. Ele apreendeu, que aprender é outra coisa. Ele apreendeu uma informação e guardou. Caso você precise, aí você lança a mão daquilo, tá lá guardado,
Ele te apresenta, não, olha, tem aqui, a minha mãe é advogada, e às vezes ela conversa comigo, né? Não sobre o caso, ou às vezes até pede, né? Porque como eu sou o lado humano da coisa, ela é o lado mais prático, né? É uma coisa humanas também, a advocacia, mas ela vê de uma forma objetiva, dentro da lei. A lei é fria, né? Eu já olho com a forma humana. Então eu acrescento, vamos dizer assim, um tempero àquilo, dou cor àquilo, dou calor a uma coisa que é naturalmente fria. Então, ela vem com aquele caso, né, fechado, coisa. Então ela tem um precedente, tal, fulano contratando, pá, entendeu? Isso é o ego. Ele fornece essas coisas. Então, como eu posso dizer que ele não é importante? Ele é importante. É quando você, criança, deixa ele sozinho, com esse cabedal de conhecimento, seja, não precisa ser grande coisa, não. Teve um aí que virou presidente da República passada, não tinha nada dentro daquela cabeça. A não ser, preciso ganhar dinheiro. Quanto é que eu vou ganhar nisso? Qual vai ser minha comissão nisso? Pode levar. Só isso. Trabalhando para ele. Mas o que o ego apresentava para ele? As contas do que ele queria ser, do que ele queria fazer. Porque tem uma alma ali dentro? Não. Ângela, as pessoas não são sem alma, são. Porque se ela cala aquela alma, ela não pode agir, então não, aqui tá sim um barco à deriva lá, tá um jet ski à deriva. Eu me surpreendo quando falo determinadas coisas. Gente, mas é assim que a coisa funciona. Então aqui, né? O ego não é o inimigo, ele apenas está caminhando sozinho por onde você desejou caminhar. Ou seja, ele entendeu que você queria ir por ali, aí ele foi colocando conhecimentos ali, bem, como é que é esse caminho? Esse caminho, eu quero roubar os outros. Então ele vai montar uma coisa para você. Ele está errado? Hein? Não está. Aí se você não dá a sua opinião, diz assim, não, mas peraí, você entendeu errado, eu não estou querendo roubar, eu estou querendo chegar aqui, nesse lugar aí, pelo caminho correto. Ele vai dizer, aí é mais difícil, porque aí tem isso, tem aquilo, tem as variáveis, tem as variantes, mas ele vai te dar a coisa que você quer chegar. Você está entendendo? Então o ego não é o inimigo. É como você trabalha esse ego. Por isso que a gente diz, cuida da sua criança interior. Ou seja, cuida do seu ego. Ele é importante. Você não pode prescindir dele enquanto você estiver encarnado. Porque para entrar nessa carne, tem um cérebro aqui que comanda essa máquina e conversa com você. Olha, você é o dono daqui. Como é que eu devo proceder? Aí você olha e fala, que legal. Ele está atento a isso. Aí ele começa a buscar mais daquilo para você. E aquilo vai te dando uma satisfação e ele te traz mais daquilo para você. Quando você vê, você tem um ego igual aquele laranja, cenoura, ou sei lá, como que ele resolveu até não pintar mais o cabelo, por causa da coisa horrorosa que era, chega ali naquela coisa mimizenta, entendeu? Que o ego agora tá ali sozinho, dando para ele tudo que ele pediu, tudo que ele quer. Ele não queria governar o mundo? É tão difícil assim? Não, tá vendo? Então vamos conversar com a sua criança interior, porque ela pode estar fazendo um monte de besteiras e você não está, atento. Aí depois você começa a dizer, poxa, eu tenho dedo podre para trabalho, eu tenho dedo podre para amigos, eu tenho dedo podre para... Não estou rindo de ninguém, eu estou rindo da situação realmente engraçada, que é a gente achar, né,
que a gente tem dedo podre, quando na verdade é porque a gente deixou de olhar determinadas coisas, e a criança foi lá e fez uma travessura. Mas não é para bater na criança, não é para castigar a criança, é para conversar com ela. Ei, por que você foi olhar para aquele sujeito? O que estava pegando em você, criança? O que estava pegando? Que você se distraiu, não prestou atenção, porque senão, sabe, estou passando de novo um pouquinho da hora. Teve um cachorro meu, um labrador preto, que ele trouxe um rato na boca para me dar de presente. Labrador é caçador. Eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com o bicho? Quando eu vi que o bicho ainda estava respirando, ele achou que eu fosse ficar muito feliz com a aventura dele de pegar um rato para mim. Depois eu olhando melhor, eu falei, gente, isso daí não parece um rato, muito esquisito. Mas eu não tinha intimidade ainda com a fauna do local lá em Guapimirim. Até eu descobri que era um... meu Deus, aquele gambazinho. Parecem ratinhos. Gente, quando eu falei pra ele, que bonitinho, cachorrinho, ele trouxe mais 7. Aí ele trouxe vivo e colocou no meu pé, pra me agradar. Eu vou fazer carinho. Mas fiquei com medo. Falei, gente, ele matou a coitada da mãe das coisas, porque ele é labrador e caçador, né? Então existe um ego seu que é meio um labrador, meio um caçador, vai acumulando coisas assim que ele acha que você vai gostar. Então se você deixa de olhar lá, eu não estava olhando, que é durante a noite, então à noite a gente dorme e o cachorro está lá arranjando coisa que fazer. Aí ele foi e pegou aqueles gambazinhos que depois eu entreguei lá no Parnaso. Aliás, saudade daquele pessoal todo. Eu assisto eles de longe agora. Mas eu levei lá. Então, se eu não tivesse entendido a coisa, ele ia matar mais, trazer morto. Mas aí ele trouxe vivo, não sei até hoje de onde ele estava trazendo aqueles coisas. Coloquei dentro da meia, de uma meia, porque eles são marsupiais, eles ficam dentro de uma bolsinha. E alimentei com leite, com água, bem fraquinho. E depois a gente levou, eu e meu ex, levamos lá no Parnaso, para o centro, né, de resgate de animais, cuidar deles. Eles ficaram muito felizes, porque geralmente matam os gambazinhos. Então vamos dizer assim, que o seu cérebro, seu ego é o seu labrador. Ele quer te agradar o tempo todo. Mas você tem que ficar de olho, porque ele pode entender errado e te dar aquele dedo podre, aquele estropício que depois, para você se livrar, é um tal de arranjar aquele emprego que parece até que foi o teu inimigo que arranjou, mas foi ele que facilitou as coisas. Eu estou brincando, mas eu espero que na brincadeira vocês tenham entendido, tá bom?